Ancorando personalidades no Tudo no Minuto para você, aqui direto do Ancoradouro, no Pontal da Barra, no corredor da gastronomia, tem Ancoradouro. Toninho, minha amiga Malba e toda a sua equipe, para atender você da melhor maneira possível, com aquilo que você gosta de beber, com o que quer comer de frutos do mar, peixes, do crustáceo, o que você imaginar aqui, molusco, frutos do mar, de uma maneira geral. Também até o caldinho de pitu dá para você escolar por aqui. Mas estou tendo a honra de receber uma das mais importantes nutricionistas, renomada em Alagoas, em todo o Brasil, e é uma honra muito grande estar tendo esse contato maravilhoso com ela, para a gente trazer e levar até você muitas informações. E eu quero começar aqui com a doutora Ivete Batista, já perguntando para ela, daqueles jovens principalmente que saem na balada e tomam todas e mais algum. É bom saber que se beber, passar a chave, se beber não dirija, porque a lei seca está aí, não está para brincar, o bafômetro é fatal. Mas vamos falar da balada, do uísque, da cerveja, do chopp, enfim, bebida a granel, que a moçada vai, toma todas e mais alguma. Mas para completar a obra e para segurar a peteca, aí a turma também completa com aquilo que é o energético chamado. Chega aquelas latinhas que estão ali com aquelas chamas crepitantes, a flama que inflama e deixa a moçada acesa. Até que ponto o energético é bom para a saúde ou é nocivo? Doutora, um prazer revê-la, hein? Uma honra estar ancorando novamente aqui no Ancoradouro com a amiga. Obrigada, é um prazer meu. É o seguinte, o energético, ele é nocivo à saúde, até porque vai estimular você ficar acordado mais tempo. E você vai, assim, se você toma uma bebida alcoólica, o seu cérebro já vai estar um pouco lento. E você coloca um energético para estimular, vai haver um choque, vamos dizer, em termos de informação. E ele pode ter uma consequência, se não for imediata, mas tardia. Aquele jovem pode ficar com problemas de concentração, com certeza ter futuramente algum problema em termos de pressão alta, problema cardíaco. Então, assim, renova as forças tomando água de coco, diminuindo a quantidade de bebidas mesmo, para poder aguentar a balada. Porque se ele toma todas, como você falou, e vai precisar do energético, a gente aconselha que ele tome menos e aproveite mais. Beba menos e aproveite mais. Beber menos, eis a questão, né, moçada? A pessoa que vai para a balada não tem, às vezes, limite, mas aquela recomendação, não dirija bebendo, nem beba para dirigir. Mas se for beber, me chama o Adelmo, porque ele gosta de tomar uma de leve. Mas veja bem um detalhe. O que é bom na bebida? Claro, a bebida, ela deixa a pessoa descontraída, acende, incendeia no amor, dá a você aquele fogo para a festa, tira totalmente a monotonia. Bom, beber não é ruim. Agora, os excessos, claro, não são recomendáveis. Mas até que ponto uma bebidinha, como a gente disse, é beber socialmente? E tem uma pessoa que eu conheço que diz o seguinte: já está mentindo, mente socialmente, ou mente porque ninguém bebe socialmente, ou então mente dizendo que bebe socialmente, porque todo mundo bebe, todo mundo quer manguaça. Quem bebe sabe muito bem o que eu estou dizendo, que não quer parar na balada nunca. Tem gente, claro, equilibrada, mas a grande maioria toma todas e mais alguns, chega no outro dia, depois da ressaca, ainda diz que tomou todo e faz questão de se orgulhar disso. Mas até que ponto, até inocentemente, se tomar uma cervejinha, um vinhozinho, mas ali, sempre tomando, até que ponto isso também é prejudicial no metabolismo? Para a saúde, um aconselhamento desta grande nutricionista. Até que ponto é bom ou ruim, é como se deve beber socialmente, sem mentir que se bebe socialmente. A quantidade da bebida que vai determinar o seu estado, vamos dizer, emocional, se você vai se soltar mais ou se você vai acabar com a sua festa. A bebida mais saudável é o vinho. Por quê? Porque é uma bebida rica em polifenóis, é antioxidante, favorece os polifenóis, favorecem ao coração, evita depósitos de gordura nas artérias. Então, o vinho também não é a quantidade, você não vai tomar vinho, uma garrafa de vinho e achar que vai ajudar seu coração. O que vai ajudar seu coração é uma taça de vinho diariamente.
Mas você falando numa festa, o vinho é saudável, a cerveja, como é diurética, então você geralmente toma mais cerveja do que consegue tomar o uísque. O uísque, como tem um teor etílico bem maior, você tomando numa quantidade menor, você vai se embriagar mais rápido em relação à cerveja. Até porque a maioria das vezes que você, toma cerveja, você geralmente expele também, porque é uma bebida diurética. Mas não vai utilizar como diurético, existem outros diuréticos mais saudáveis. Mas falando na bebida, tem a cachaçinha com mel, que também é saudável, vamos dizer, porque o mel é rico em ferro, e você toma uma cachaçinha com mel, para quem gosta, é excelente, não é? Mas, assim, a quantidade de bebida que você vai consumir, é importante você ter cuidado. Quanto ao consumo de bebidas e engorda, o que é mito nessa história de bebida se engorda ou não? São os petiscos que puxam, a bebida puxa os petiscos. Geralmente, quem toma cerveja não vai tomar cerveja sem tirar gosto, né? Então, geralmente batata frita, filé, carnes vermelhas que prejudicam o coração, que é uma mistura, fritura com carne vermelha é muito prejudicial ao coração, tá? Mas assim, peixinho frito, geralmente você puxa um tira-gosto mais calórico. Então, ter o cuidado na pedida do petisco. Você pode pedir um ovinho de codorna, você pode pedir um franguinho grelhado, você pode pedir umas iscas de peixe, entende? Então, assim... Amendoim torradinho. Amendoim torrado também, entendeu? Você pode utilizar sem nenhum problema, só não exagerar na quantidade. Ela está falando aqui de muitas coisas que você deve estar ouvindo aí, do codorna, amendoim, né? A ostra talvez dizem que é afrodisíaco. Até que ponto a bebida ela é afrodisíaca ou atrapalha no relacionamento? O que é bom para o coração, não no sentido poético apenas, porque para o coração, nós sabemos que para o coração é bom amar, mas às vezes também o amor machuca tanto, né? Que machuca e maltrata o coração, e se você não tiver uma têmpera boa, termina tendo um problema sério. O amor maltrata, você bem sabe disso. Agora, o que é bom para a questão afrodisíaca? Mito ou verdade? O amendoim, ovo de codorna, ostra, isso tudo é bom ou é apenas mito? Na realidade é mito. Por exemplo, ovo de codorna é o mesmo teor colesterol, a quantidade é pequena, geralmente ovo de codorna você come muito. Mais do que um ovo de galinha normal para petisco. Então, geralmente, assim, a quantidade de colesterol é uma quantidade grande que você utiliza, né? Geralmente, se você consome muito. O amendoim, ele é calórico, não tem essa história de produto, de alimento afrodisíaco, no sentido de que você vai comer já achando que aquilo vai lhe favorecer sexualmente falando. Então, você tem que ter o cuidado de não abusar desses alimentos e ter o cuidado principalmente com a ostra. A gente sabe que é um produto perecível que é consumido in natura, e o risco desse alimento consumido in natura é que pode haver uma infecção por bactéria, que é a salmonela, a shigella, que fica nessa ostra e você a come crua e vai lhe prejudicar, porque você está comendo um alimento cru que ele vai estar com a bactéria viva. Você pode até morrer, como já houve casos em Salvador, eu creio, de um artista que morreu porque consumiu a ostra e estava contaminada. O perigo do petisco na praia, geralmente eles não acondicionam de uma forma adequada. Então, leva sol, cozinha em casa o camarãozinho gostoso, salgado, mas coloca ali naquele saquinho, fica esquentando, propicia o meio para propagação de bactérias e você pode se prejudicar. Então, ter o cuidado com alimentos que não vão ser cozidos, alimentos que você come crus, ele é um veículo maior para a contaminação, certo? Principalmente essas bactérias que eu falei, podem entrar na corrente sanguínea e prejudicar a sua saúde ou até morrer.
Me ocorreu agora, não sei se é mito, vamos saber dele agora se é mito ou verdade, a questão de doenças renais. Claro, líquido excessivamente é bom, quanto mais líquido melhor, principalmente para quem tem propensões a cálculos renais. Mas temos um tal de chá de quebra-pedra, que pelo menos 2 pequenos cálculos eu expeli tomando esse tipo de chá. Vamos ver se é confirmação, se foi apenas uma coincidência ou não de ser expelido. Meu querido Adelmo Barros, um cinegrafista, ele tem problemas também de cálculos renais e eu já disse ele que tomar chá de quebra-pedra. Não sei se ela vai confirmar se isso é bom ou ruim. E se a folha da carambola ou a carambola é boa para os rins ou péssima para os rins? O que é mito, o que é verdade? Pois não. No caso do chá de quebra-pedra, o nome chá de quebra-pedra, porque antigamente, assim, é uma coisa que vem de muito tempo, o chá que as pessoas tinham mais acessos. Hoje a gente tem assim, uma gama de fitoterápicos assim, bem mais disponível, né? Mas o chá de quebra-pedra é diurético, por isso que você tomando, você expele. Ele não tem aquela função de quebrar a pedra, o cálculo renal. Qualquer líquido que você tomar, ele vai ajudar você a expelir, certo? Agora, a carambola não é indicada porque ela tem uma substância que, para quem tem problema renal, não é bom utilizar. Porque ela é diurética, mas não para quem tem esse problema, porque tem um oxalato que ele torna-se venenoso, vamos dizer. Então, quem tem problema renal, a carambola, se você consome, ela se transforma em um oxalato, em uma substância nociva para o seu organismo. Quais são os problemas renais que não se coadunam com essas essências da carambola? Geralmente glomerulonefrite é o quê? É uma inflamação nos glomérulos onde tem os rins, aí tem os filtrozinhos. Então, quando ele está inflamado, ou então tem uma bactéria, por exemplo, tem crianças que ficam com GNDA, que a gente chama glomerulonefrite difusa aguda. É o quê? É a bactéria que vai impedir a filtração da água normal. Filtrar, os rins têm a função de filtrar o sangue. Então, quando você consome determinado produto que ele vai prejudicar os seus rins, você tem que ter esse cuidado para evitar quantidades de líquido, porque geralmente forma edema, eleva a pressão. Então, tem que ter um cuidado, um cuidado especial com os rins, porque é o nosso filtro sanguíneo e é importante que muitas vezes a gente não se incomoda muito. Por exemplo, tomar pouco líquido prejudica os rins. Comer frutas com semente, ou então usar muito cálcio, tipo muito queijo, muito leite. Tudo de forma moderada para não prejudicar a absorção e fazer cálculo, né? Os cítricos são também complicadores para quem tem problemas renais? Não, cítricos não. Assim, todo alimento que você, seja líquido, agora tem algumas contraindicações. Se você utilizar, por exemplo, alimentos como, uma fruta cítrica, a goiaba. Só que a goiaba, ela tem uma sedimentação de semente bem maior. Calcifica, exatamente. Então, o limão? O limão é excelente. Para os rins? É excelente. Vitamina C, diurético, sem nenhum problema. A vitamina C não é prejudicial. Tem gente que coloca limão até em conjuntivite, né? Eu não sei se isso é mito, é verdade, se é bom, se é ruim, mas tem gente que aposta de que melhora, né, com gotas de limão no olho quando tem conjuntivite. Não sei se é mito, e a nossa nutricionista não tem a obrigação de também saber dessas coisas populares aí, desses mitos, né, dessas crendices ou manifestações populares. Agora, a vitamina C, ela não é indicada quando a pessoa está com a ferritina alta. Porque, como a vitamina C favorece a absorção do ferro, quando você tem ferritina alta, se você consome a vitamina C, você vai ajudar na absorção. Então, a gente indica que se você estiver com
a ferritina alta não consuma alimentos ricos em... Não consuma alimentos ricos em vitamina C. Porque como o ferro facilita a vitamina C, favorece a absorção do ferro, você evita, para não ser absorvido mais ferro, que você já está com a ferritina alta, você não vai utilizar nenhum produto cítrico quando estiver fazendo a sua refeição. Feijão, por ter ferro, é ruim para quem está com problema de ferritina? O feijão ele é rico em ferro, só que não é referência de ferro. A referência de fonte de ferro seria as carnes vermelhas, a gema do ovo. Um mito, por exemplo, é dizer que a beterraba, olha, se você está com anemia, coma beterraba porque é melhor do que a batata inglesa. Não é. A batata inglesa, mesmo branquinha, amarelinha, ela é mais rica em ferro do que a beterraba. A referência que se faz que a beterraba é bom para anemia é porque ela tem a cor de sangue, ela é vermelhinha. Mas em termos nutricionais, a batata inglesa, o inhame branquinho, mas é mais rico em ferro do que a beterraba. A beterraba não é tão nociva? Não, para ferritina? Não é nociva. Não é nociva nenhuma? Não é nociva. Mas assim, como fonte de ferro, ela não é referência. A referência de fonte de ferro são as carnes vermelhas, as vísceras, os miúdos, fígado de galinha, moela, coração. Agora, para a gente fechar essa nossa participação, esse nosso encontro aqui com a ciência, com essa nutricionista maravilhosa, doutora Ivete Batista, atenção mulheres, mitos ou verdades no momento, naquela fase menstrual. Limão é ruim? O abacaxi é ruim? Os cítricos são ruins? E outras coisitas mais são ruins para essa fase da mulher? A vitamina C, ela ajuda na vasodilatação. Então, como ela protege os capilares, geralmente você aumenta o fluxo. Por isso que há é uma espécie de tabu. Quando você está menstruada, não pode comer limão, laranja, abacaxi, porque como é fonte de vitamina C, e como eu falei, há essa vasodilatação, então vai aumentar o fluxo. Estimula o fluxo, a vitamina C, não que prejudique. Da cólica porque em tudo que contrai é vasoconstricção, né? Não é nem vasodilatador, é vasoconstrictor. No caso, como ela vai aumentar, ela vai pressionar os vasos, então vai aumentar o fluxo. Por isso que ela não é indicada. Geralmente quem consome percebe que aumenta. Agora só para fechar com chave de ouro é o seguinte: leite com abacaxi, leite com manga, leite com limão, leite com laranja, enfim, o que vovó dizia antigamente, isso é ruim para a saúde? É mito, é mito. Você pode consumir sua fruta, qualquer fruta com leite, é muito saudável. E fica um suco proteico, porque você está incluindo proteína com as vitaminas, fica muito saudável e é muito bem indicado. Doutora Ivete Batista, muito obrigado pela sua participação conosco. Tudo no minuto, é tudo isso e muito mais para você. E essas dicas, essas orientações de uma grande nutricionista que atende no Harman, lá no Stella Maris. Passa o endereço certinho e o convite para quem esteja querendo outras orientações. Estamos atendendo no Harmony Spa Urbano, onde você pode agendar sua consulta nas quartas e quintas-feiras. Nós atendemos lá no Harmony Spa Urbano, que fica na cobertura do Harmony no Stella Maris, no telefone 21 26 0708. Muito obrigado, hein? Eu quem agradeço. Tá aí, dicas que a gente passa para você nesses encontros que a gente sistematizando está exatamente para dar todas essas dicas e orientações para a sua saúde. É a orientação técnica balizada de uma das maiores e melhores profissionais do Brasil, que está aqui em Maceió, para você, que é a doutora Ivete Batista. Fique sempre com a gente e tudo de bom para você.